agradecer penhoradamente ao convite que me foi formulado, né, pela organização do evento, né, do congresso, como dito pelo Roberto, organizado, né, todo organizado pelos estudantes. Parabenizar o Centro Acadêmico Rui Medeiros pela realização, e tenho certeza que tem tido o auxílio aí de vários dos professores do curso de Direito da Universidade Estadual Sudoeste da Bahia, e em especial aí o professor Cláudio, né, que eu quero mandar um abraço muito especial, né, pela convivência, pela amizade, de todos esses anos, né, que a gente tem tido diálogos muito importantes na área de meio ambiente, políticas públicas, políticas ambientais. Assim como o professor Diógenes, eu tenho um apreço muito grande pela UESB, né, principalmente pelo fato de já ter passado um tempo aí na Universidade Estadual Sudoeste da Bahia. Tive o privilégio de coordenar o curso de Direito, né, entre os anos de 2002 e 2003, e sempre, né, que fala a respeito de UESB, a gente fica com muita saudade, né, e um respeito enorme. E tive a oportunidade no ano passado de rever muitos dos colegas, fazendo justamente a verificação para a renovação do reconhecimento do curso de Direito da UESB. Foi uma alegria imensa ver como o curso cresceu, como o curso se consolidou, e já é uma das referências de curso jurídico na Bahia e no Brasil, e eu tenho certeza que esse é um processo que não retorna de forma alguma, porque conheço o comprometimento de seus professores e também do corpo discente dessa universidade. Por isso, para mim, é um privilégio muito grande. E aí, veja, eu vou pegar aqui meio que uma carona, né, do professor Diógenes. Diógenes fez uma digressão histórica a respeito das bases que formam essa chamada cultura política no Brasil, e pegou lá desde a nossa formação mesmo histórica da nossa nação enquanto descoberta pelos portugueses, seu processo de colonização. A gente lembra dos ciclos econômicos pelos quais o nosso país passou, e a gente vem bater e acaba sempre discutindo as questões ambientais no bojo das questões econômicas mesmo. E uma coisa interessante, né, para a gente compreender a nossa história, tanto a história que já se passou, quanto essa nossa história recente, quanto as questões econômicas, elas acabam sempre vindo à tona e sempre sendo colocadas em certa questão de contraposição a determinados direitos e a coisas que fazem, que dizem muita importância para a nossa própria sociedade. Eu vou pegar aqui para a minha narrativa alguns aprendizados a partir de Ferreira e Salles, de 2016, que trazem uma categorização de opções estratégicas de política ambiental adotadas pelo Brasil, que foram formuladas por Monosovsky. E aí, a partir daí, a gente vai encontrar esses ciclos de opção, de estratégias adotadas em termos de políticas de proteção ambiental no nosso país. E aí eu vou partir de duas afirmações, né? E essas duas afirmações, elas dizem o seguinte: primeiro, que a política ambiental que é praticada por um país, ela tem essa indicação bem forte do modo como se dá a utilização dos recursos naturais e como se adequa essa utilização para o desenvolvimento das atividades que geram impactos potencialmente degradantes. E aí daí a gente pega e retorna lá para a questão dos ciclos econômicos pelos quais o nosso país passou desde a época de sua colonização, e passando agora, chegando a essas discussões que nós temos hoje, com tantos problemas, e que a gente vai encontrar
muito terreno fértil para discussão a partir desses processos eleitorais que nós estamos vivenciando no Brasil e no mundo, né? E uma outra afirmação importante para a compreensão é que as abordagens da política ambiental, né, brasileira, das políticas ambientais brasileiras, têm obedecido a um tipo de racionalidade que fomentou as decisões que envolveram a crescente necessidade de produção em paralelo ao esgotamento dos recursos naturais e que esse esgotamento, né, provoca a emergência dessa consciência ambiental. Então, a gente acaba vendo, né, desde as observações que foram feitas por Diógenes, que a gente está o tempo todo se batendo com esse tipo de racionalidade. E é uma racionalidade que leva à apropriação dos recursos, né? Historicamente, a gente tem visto, né, esse processo de apropriação desenfreada, uma apropriação irresponsável, né? E que a gente vai procurando identificar as formas como nós podemos, de alguma forma, influenciar nas discussões e levar as pessoas a compreenderem a necessidade de termos efetivamente essa compreensão de que o meio ambiente ele precisa ser protegido, né, como um bem estratégico para a própria manutenção da vida humana aqui na Terra, né? Deixa eu ver aqui, passar aqui para o próximo slide. Espera aí, só um instantinho aqui. E aí, veja só. E nessa questão a gente pode, né, ir identificando as próprias formas que nosso país vem lidando, né, e as abordagens que o nosso país vem adotando para a gestão dos recursos ambientais. E aí a gente vai encontrar, a partir, né, das categorias feitas, né, cunhadas por Monosovsky, que a primeira abordagem estratégica dessa política ambiental é a estratégia da administração dos recursos naturais. E aí, veja só, é claro que, e Diógenes já falou, né, dentro dessa digressão histórica, nós tivemos um momento no nosso Brasil essencialmente agrário. Não que esse tempo já tenha passado, né? Nós ainda vivemos, e com uma certa tristeza, a gente vê ainda o nosso país procurando ainda alavancar e voltando àquelas origens, né, voltadas para o cultivo de exportação, né, voltando àquelas origens coloniais, que, né, principalmente a partir do século XX, o país de alguma forma vai buscando se afastar. Mas aí o país passa por um período de industrialização, ou tentativa de industrialização. E aí a gente vê, principalmente a partir da década de 30, uma maior preocupação com a questão do controle de determinadas atividades econômicas consideradas que pudessem ser consideradas estratégicas e levando à necessidade de controle de determinados bens ambientais. E a gente vai vendo muito claramente de que... Tatiana, um grande abraço. Né? E a gente vai vendo muito claramente que não há, nessa época, nenhum tipo de pensamento ambientalista, por assim dizer, mas tão somente a busca de controle daqueles bens por parte do Estado para a manutenção de determinadas atividades. E daí vocês estão vendo aí listadas alguma legislação que surgiu nesse tempo em que Monosovsky vai entender que vai até mais ou menos ali o início da década de 70. Então a gente vê aí a edição do Código das Águas em 1934. Em 1934 também a gente tem o primeiro Código de Mineração, também o primeiro Código Florestal, né, que são revistos na década de 60, justamente no período do regime militar. A gente vê ainda na década de 30 também a criação da primeira unidade de conservação no Brasil, que aí a gente não vai nem entrar no mérito da questão das unidades de conservação, né, que aí é o Parque Nacional do Itatiaia, e ainda também na década de 30, o início da legislação tendente à proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, né? Aí a gente vai já para a década de 70, e o que acontece nesse período?
principalmente, né, entre as décadas de 50 e 60 no mundo, a discussão mais séria a respeito das questões ambientais e a discussão e como é que nós vamos chamar, a denúncia dessa, do comportamento humano irresponsável em relação às questões ambientais. E aí a gente vai ver a discussão, né, do termo, né, ecodesenvolvimento, né, que a gente vai ver lá com o Inácio Sachs, né, a discussão nos países, nos chamados países ricos, né, os países do primeiro mundo, né, sobre como se dá esse relacionamento e, principalmente, uma coisa que é interessante, né, nesse período, se entender que a pobreza é que causa degradação ambiental. Imagine, né? Claro que esse é um pensamento hoje já... Quer dizer, a gente achava já afastado, mas a gente está vendo que a questão é bem mais complexa do que a gente imagina. E aí essas coisas vão se despontar lá em Estocolmo, na Conferência das Nações Unidas, em 1972. Né, e que, né, o pessoal que já viu aí direito ambiental, o professor Cláudio Carvalho, né, nas minhas aulas também eu costumo falar isso, os equívocos, né, cometidos pela delegação brasileira em 72, que levam a pressão internacional sobre o Brasil naquele momento. Né? Eu fico imaginando, né, lá em 72, 73, essas pressões ocorrendo, e eu não sei se a gente consegue fazer algum tipo de paralelo, né, ao momento que a gente está vivendo hoje, né, de pressão internacional sobre o Brasil em função de comportamentos equivocados em termos de política ambiental. Mas, a partir dessa pressão, a gente vê em 73, né, a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente, né, e aí, como eu já disse, não foi por uma questão de adoção de uma política propriamente dita ambiental, mas respondendo a pressões de natureza política e diplomática internacional. Daí que em 74 também você tem a formulação da do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que aí obedece a questões de política desenvolvimentista, né, que a gente, vez por outra, a gente vai se vendo novamente, né, em ciclos diferentes, essa adoção de políticas desenvolvimentistas no Brasil. E, em 75, a primeira lei, né, aliás, a primeira lei não, a lei de controle da poluição, né, já que a grande preocupação nessa época era justamente em relação à poluição industrial. Né. É também nessa época que você tem a primeira criação de sistemas de licenciamento para a instalação das atividades industriais, né, que fossem potencialmente poluidoras nos estados e nos municípios, né, e a adoção dos primeiros padrões de emissão de efluentes líquidos e gasosos, isso tudo buscando assegurar a qualidade da água e do ar. E veja, uma coisa importante que a gente precisa compreender é que essas coisas elas se dão essencialmente em função da pressão internacional, a busca também de novos investimentos internacionais do Brasil que levam ao início de uma formulação de legislação, uma política de controle da poluição industrial. E é por isso também que a gente tem, em paralelo a essa abordagem, né, a abordagem do planejamento territorial. Por um lado, você tem, né, o controle e, por outro lado, você tem o planejamento, né? E aí, veja só, o que é que você vai buscar aí dentro dessa preocupação, dentro dessa abordagem de controle de poluição industrial, né, pelo governo brasileiro? Então, você começa aí a delimitar as áreas industriais que fossem destinadas à instalação das atividades poluidoras. Veja que a opção política nesse momento ainda não é ter uma preocupação com o ambiente, mas é uma preocupação em ter a estrutura que fosse necessária, não, que fosse talvez o ideal, né? A estrutura buscada para a atração de atividades econômicas potencialmente poluidoras. Né? Você não tem um ambiente aí como escopo.
mais você tem aí a atração de atividade econômica, né? E aí você vê que entre as décadas de 70 e 80, até meados da década de 80, você não tem grande diferença, né, em relação às políticas implantadas e uma proteção efetiva ambiental. Afinal de contas, você tem aí uma certa pressão sobre os ambientes urbanos, e aí você tem, olha, aquela contraposição. Eu creio que o professor Cláudio fala, né, deve falar muito a respeito dessa questão no município, né, dessa contraposição entre o urbano e o rural, né, e você tem aí essa preocupação maior no controle dessas atividades, né, nos espaços urbanos, e você deixa o meio rural meio que à la vontade. Você não tem grandes controles, e principalmente você começa a jogar as coisas, né, o resultado da poluição, aquela política de não no meu quintal, você joga para o meio rural, né? E fora que as grandes obras de estrutura feitas, né, pelo poder público, e isso, diga-se de passagem, não se diferencia do comportamento estatal governamental de hoje. As grandes estruturas, elas fugiam de licenciamento ou de uma estrutura mais assertiva de controle das questões ambientais. Aqui em Ilhéus, a gente tem o grande exemplo do Porto do Malhado, que quem tem acompanhado a televisão nos últimos tempos verifica ainda uma série de consequências desse tipo de comportamento estatal, de implantar grandes obras e sem se preocupar com as consequências ao longo do tempo de que essas obras vão acarretar. E hoje Ilhéus tem sofrido, a zona norte de Ilhéus tem sofrido horrores em função desse tipo de política, né? Mas, e isso tudo porque não existe, como ao que parece, não existe ainda até hoje uma cultura de planejamento, tendo, né, como um aspecto institucional que seja marcante, né, da gestão ambiental. Dessa época a gente tem aí algumas leis, ou ainda dessa época, ou consequência, né, dessa abordagem de um planejamento territorial, pelo menos do ponto de vista institucional. Nós temos, né, a Lei de Zoneamento Industrial, que é de 1980, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que é de 1988, e já, né, na nossa era, no século XXI, nós temos a legislação sobre zoneamento ecológico e econômico e o próprio Estatuto da Cidade, que é um instrumento importante que guia o planejamento, né, o planejamento dos nossos municípios, né? E aí a gente tem, né, digamos assim, a abordagem que nós vivemos nos dias de hoje, né, ou ainda vivemos ou temos muito marcante, que é a abordagem da política nacional de meio ambiente, né? Ou seja, a tônica a partir dos anos 80 foi você iniciar efetivamente a estruturação de uma política mais sistematizada, pelo menos do ponto de vista institucional. Eu não estou falando aqui, nem vou entrar no mérito, não pretendo entrar no mérito aqui, pelo menos nesse momento, a respeito da efetividade, né? Mas pelo menos do ponto de vista institucional, o que nós estamos vendo efetivamente é a adoção das políticas, né? Política nacional, políticas estaduais e políticas municipais, não só para o meio ambiente, mas como uma série de políticas públicas setoriais. E aí a gente tem um grande marco em 1981, que é a publicação da Lei 6938, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, que cria o SISNAMA, que cria o CONAMA, né, recentemente agora, né, a gente pode dizer desmantelado, né, e instrumentalizado pelo governo federal, né, instrumentalizado para os fins aos quais ele pretende chegar, né? E aí uma coisa interessante que a gente vai verificar é que na prática, dentre aqueles instrumentos que a gente vai ver lá no artigo 9º da Política Nacional de Meio Ambiente, parece que existe uma preocupação especial com o licenciamento. De fato, se a gente for verificar, o licenciamento ele acaba abarcando ali uma série de instrumentos no entorno dele e se torna, claro, o principal instrumento de comando e controle do Estado. O Estado adora comando e controle.
né? Então, como principal instrumento de controle, de comando e controle do Estado, você vê aí essa questão do licenciamento, aliada aí, né, a partir de um outro momento, com a criminalização das condutas, né? Então, quando você fala em comando e controle e criminalização, aí pronto, aí o Estado é igual pinto no lixo. E aí, em 88 é que a gente vai ver, né, nós vamos ver, a partir de 5 de outubro de 88, a promulgação e entrada em vigor do artigo 225 da Constituição Federal, que infelizmente algumas pessoas acabam enxergando a questão ambiental da Constituição somente no artigo 225, né, e acabam esquecendo que a questão ambiental ela está presente em todo o texto constitucional, né, desde lá o preâmbulo. Né? Mas é a partir daí também que a gente começa a enxergar com mais clareza, né, a formulação e a busca, né, de formulação das chamadas políticas públicas ambientais. O meio ambiente ele acaba entrando, pelo menos, e aí quando eu falo a partir do Estado, do ponto de vista da formalização, né, do ponto de vista da institucionalização, né, as políticas públicas, o surgimento das políticas públicas com cunho, né, com cunho ambiental, não vou dizer efetivamente, mas o discurso ambiental ele começa a tomar conta, né, das políticas públicas e você tem aí, né, um aporte institucional para o surgimento e consolidação de diversos órgãos que atuam na defesa ambiental, né? E aí, veja, quando a gente vê, né, todo esse caminho percorrido no sentido de construção de um discurso, de uma prática tendente efetivamente à proteção dos recursos naturais, você começa a ter novamente os conflitos surgindo a respeito desse nosso convívio com o ambiente que nos circunda. Né? Então você tem aí, principalmente a partir dos anos 90, o surgimento do pensamento da economia verde. A gente vai verificar isso, né, o início da formulação disso, lá em 1992, início dos anos 90, com a realização da Eco 92, e aí você tem a formulação da Agenda 21, né, e de outros documentos que apontam para essa nova visão, esse novo comportamento humano em relação ao ambiente, que chama também e que chama os governos a tomarem parte disso, e você tem aí as primeiras formulações, inclusive de políticas climáticas, a partir daí, né? E você, após isso, você tem, né, a formulação pela ONU dos 8 objetivos do milênio, né, os ODM, né, e depois disso você tem aí a formulação em 2015 da Laudato Si, que é aquela carta, né, fantástica do Papa Francisco. Você vê depois com o esgotamento do marco temporal dos ODM, você tem aí a formulação também em 2015 da Agenda 2030 e os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. No Brasil, você tem aí também a formulação e a articulação, né, da sociedade civil em torno de um programa chamado Programa Cidades Sustentáveis e várias outras iniciativas, tanto de governos quanto também da sociedade civil, e principalmente aqui no Brasil, quando a gente chama para o princípio da participação, que já está lá desde o finalzinho lá do artigo 225 da Constituição, da nossa Constituição, né? E aí depois, não me recordo agora em que ano, com a emenda constitucional que reformulou o parágrafo 3º do artigo 37 da Constituição, que institucionaliza o princípio da participação em todas as políticas públicas e no próprio controle da gestão administrativa. A gente vê muito claramente, né, essa mobilização da sociedade civil em torno de questões importantes. E aí, claro, aqui nós estamos falando mais especificamente em relação ao ambiente. Mas, em paralelo a isso, né, a gente vai pegar aí o pensamento do desenvolvimentismo, ou seja, aquele pensamento governamental,
É o pensamento governamental de que você tem que construir e implantar grandes estruturas para favorecer o crescimento econômico do país e por aí trazer desenvolvimento, né, que aí a gente poderia chamar, né, pegando aí a categorização feita por Henrique Leffe, que seria aí a opção por um desenvolvimento sustentado e não por um desenvolvimento sustentável, né? E nos últimos anos, vamos colocar aí, a partir de uns 10 anos para cá, pelo menos, né, você vai ver uma polarização política, né, e nessa polarização você vê o conservadorismo crescendo assustadoramente, trazendo inclusive o negacionismo científico e a ideia do terraplanismo. Você vê crescentemente a xenofobia, tanto no Brasil, veja que negócio louco, no Brasil, tomando de empréstimo determinados comportamentos de alguns países, principalmente na Europa, e uma xenofobia crescente nos Estados Unidos, né? E aí você tem o negacionismo à ciência, o negacionismo ao multilateralismo, né? Também o negacionismo ao multiculturalismo. E disso, qual é o resultado desse negócio? A gente, uma crise sanitária como essa crise que nós estamos vivendo aqui, que não é a primeira, né? E que certamente, se as coisas continuarem da forma como está, certamente não será a última, né? Podendo vir, inclusive, coisas piores do que isso. No Brasil, especificamente, a gente tem visto com muita clareza, né? E uma coisa que eu sempre tenho dito: esse não é um privilégio do governo Bolsonaro. Inclusive, uma coisa que me chamou muita atenção quando, na montagem do atual governo federal, na escolha do presidente do IBAMA, e o governo da Bahia fez uma publicação em redes sociais se orgulhando porque o presidente do IBAMA, aquele que tinha sido escolhido como presidente do IBAMA, disse que teria como grande inspiração a política ambiental adotada na Bahia. Veja que negócio muito doido. Né? Ou seja, quando se trata de desenvolvimentismo e fazer a vontade do capital, não importa qual seja o governo, ou sua matiz ou melhor dizendo, o seu discurso de matiz ideológica. Na prática, acabam sendo todos iguais, infelizmente. E aí, nas últimas semanas, a gente tem visto aí um discurso ou uma proposta, na prática, de militarização da gestão ambiental em áreas estratégicas, haja vista aí documento do Conselho, né, do Conselho da Amazônia. Então, vejam só, a gente tem algumas perspectivas meio complicadas em relação às questões de adoção de política ambiental. Eu já vou caminhando já para o final, para não estourar muito aqui o tempo, e a gente vai vendo aqui, né, que na realidade as questões ambientais nunca foram previamente consideradas de uma forma sistêmica nas etapas de concepção dos grandes projetos produtivos do Brasil. Né? Nem foram nem de forma indutiva para explorar as reais potencialidades, né, dando proteção aos recursos, nem mesmo restritivas, né, para considerar os limites ecológicos e socioeconômicos dessas atividades potencialmente degradantes que nós temos. Então, veja só, e muitas vezes, claro, por que isso acontece? Porque o estabelecimento de uma política ambiental demanda distribuição de recursos, criação de instituições que sejam eficientes, que sejam responsáveis, que sejam bem gerenciadas, que aí a gente leva, né, para as questões de governança ambiental, e aí a gente vê razões ideológicas, as constantes crises econômicas também vinculadas às dívidas interna e externa, os desequilíbrios fiscais, né, dos sucessivos governos, e uma necessidade de reestruturação produtiva e exportadora, né, aí levam essa tendência para as pressões nacionais e internacionais, né, e que levam a redução do gasto do investimento público e principalmente, né, esses investimentos que são necessários para a manutenção da qualidade ambiental. Isso a gente tem visto direto, infelizmente, as opções
não têm sido as melhores, né? E a gente não tem verificado perspectivas muito animadoras, pelo menos a curto prazo, né? Então eu vou começando a encerrar aqui minha intervenção, né, com duas citações. A primeira delas de Matos e Santos, de 2018, que dizem: a crise ambiental com a qual nos deparamos provoca na sociedade a reflexão sobre a necessidade de mudanças de ordem ideológica e de valores da própria sociedade, exigindo repensar a ética do progresso que orienta a técnica, ao menos desde o início da modernidade. E eu, né, vou encerrando com Leonardo Boff. Leonardo Boff, ele chama para as reflexões do coração. A gente, sem deixar de lado a razão, mas também trazendo a emocionalidade, a identidade, a identificação com o ambiente. Afinal de contas, só cuida quem se identifica, né? Só cuida efetivamente quem entende que aquilo ali é importante. Então ele vai e diz: o coração possui seus direitos e sua lógica própria. Ele não vê tão claro quanto a razão, mas vê mais profundamente, de forma certeira. Conhecemos melhor quando amamos, e amamos mais intensamente quando nosso conhecimento é mais lúcido e despido de preconceitos. Eu vou dando o meu muito obrigado, né, novamente, deixando aqui, né, os meus contatos, primeiro o WhatsApp e os perfis do Instagram. Então você pode me encontrar no perfil privado, né, particular, no @professor Guilhardes, e o perfil também do nosso projeto aqui na UESC, que é o Quital Ambiental. Inclusive hoje quero aproveitar e convidar, né, às 17 horas temos lives todas as quintas-feiras, no Quital, e hoje nós estaremos discutindo com o professor Caio Pinheiro a respeito do Dia da Consciência Negra, no @Quital Ambiental. E, claro, temos também o nosso canal no YouTube, o canal Quital Ambiental também, e aproveitando também aí, e pedir também que vão e acessem e curtam também o canal do professor Cláudio Carvalho. Cláudio, eu não estou esquecendo não, viu, negão? Então vão e curtam lá os nossos canais, e nós temos certeza que nós vamos ter muitos e muitos diálogos pela frente. Muito obrigado a todos e todas, e eu fico agora disponível para os questionamentos e debates. Muito obrigado.